Pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo para você, investidor iniciante, 5 investimentos em renda variável para quem está começando, para quem está querendo dar os primeiros passos para montar uma carteira de investimentos pensando no futuro. Ponto importante, quando a gente fala de investimentos em renda variável, você tem um risco de oscilação, ou seja, eventualmente você pode aplicar o teu dinheiro e se você precisar, principalmente se você precisar resgatar num prazo curto, você vai ficar à mercê de condições de mercado, ou seja, você pode ter prejuízo. Então, na hora de escolher um investimento de renda variável, é importante você priorizar aplicações de longo prazo. Prazos longos vai trazer para você uma probabilidade maior de ter um retorno satisfatório. Primeiro pré-requisito para poder investir em renda variável, não ter dívidas e ter uma reserva de emergência. Porque se você investe em renda variável e você tem dívida ou eventualmente não tem uma reserva de emergência, você pode ter que resgatar no curto prazo. E é aquilo que eu falei. Quanto mais longa uma aplicação em renda variável, maior é a sua chance de ter um retorno satisfatório. Segundo ponto, alguns critérios para a gente poder escolher investimentos para quem está começando. Primeiro precisa ser acessível, né? Porque muitas das vezes quem está começando quer fazer aplicações com pouco capital. Segundo, precisa ser diversificado, justamente porque vai diminuir o teu risco e na maioria das vezes aumenta o teu potencial de retorno porque você tem uma exposição variada, né, em vários ativos simultaneamente. E terceiro, precisa ser simples para poder investir, principalmente para quem está começando, não demandar muito tempo para escolher um investimento. E baseado nesses critérios, a gente vai apresentar para você os 5 investimentos em renda variável para investidores iniciantes. Aliás, se você é novo aqui no canal, de repente você pode gostar do nosso conteúdo. E caso você goste, quero te convidar para poder se inscrever para receber as nossas atualizações toda vez que a gente postar um vídeo novo. Os investimentos que eu vou apresentar aqui para vocês são ETFs. ETFs, basicamente, é uma cesta que contempla vários ativos. No caso aqui, a gente está falando de BOVA11, que é o ticker que a gente pode colocar no home broker para poder negociar. Eu vou mostrar isso para você. No caso dessa ETF, basicamente ela contempla as principais ações negociadas na bolsa. Significa dizer o seguinte, se eu compro uma ETF, eu estou comprando uma cesta com vários ativos. E aí eu posso ter ETFs que investem não só no Brasil, mas também no exterior. No caso de BOVA11, a gente vai perceber que essa cesta hoje contempla ali ações da Vale, da Petrobras, do Itaú, do Bradesco, etc. E aí o legal é que obedece àquele critério que eu mencionei para você. Diversificação. Além dessa diversificação em ações, você também tem uma diversificação por setor. Então a gente tem aqui ações que contemplam o setor de materiais, de energia, de produto financeiro e até de serviços públicos. Outro ponto que a gente vai perceber é que no caso dessa ETF, ela te dá exposição somente ao mercado brasileiro. Mas eu vou te apresentar outras ETFs para tornar a tua carteira diversificada. Agora vamos ver quanto que o investidor precisaria para poder ter essa exposição diversificada na carteira através dessa ETF. Então eu entro aqui no meu home broker e eu coloco o código para poder negociar esse ativo. Então a gente vai perceber que com aproximadamente R$ 113,40 é possível comprar uma ETF. E aí, um outro critério que eu mencionei para você, além da acessibilidade e diversificação, é a facilidade de compra, né? Se você tem ali um home broker, você clica em comprar, coloca a quantidade e envia a ordem e assim você já investiu nessa carteira diversificada de ações. A segunda ETF que eu quero apresentar aqui para você é Small11, que basicamente é uma ETF que investe em ações brasileiras. Diferentemente da ETF BOVA11, essa daqui te dá exposição a empresas brasileiras de baixa capitalização de mercado. Como a gente viu, o BOVA11 investe em grandes empresas que são negociadas na bolsa. Petrobras, Vale, Bradesco, Itaú, etc. Já no caso de Small, são empresas menores. E aí, claro, pessoal, quando a gente fala de empresas menores, você tem um potencial maior de retorno, mas ao mesmo tempo teu risco também aumenta. Aqui a gente consegue ver em quais ações essa ETF tem exposição. Embraer, BR-Malls, Gerdau, Arezzo, Fleury, dentre outras. Outro ponto importante que continua apenas exposição no mercado brasileiro. Vamos dar uma olhada quanto que está custando Small11 na bolsa. Nesse momento está custando R$ 111,62, também bastante acessível. Eu já apresentei para você duas ETFs que te dá exposição à bolsa brasileira. E agora eu vou apresentar uma ETF que te dá exposição ao mercado americano, basicamente dá acesso às 500 principais ações dos Estados Unidos em um único fundo, no caso a ETF conhecida como IVV B11. Nesse caso, além de você ter uma exposição no mercado internacional,
você passa também a ter exposição à moeda americana, ao dólar. O legal dessa ETF é que você passa a ter exposições a ações de empresas globais, como por exemplo Apple, Microsoft, Amazon, Tesla, dentre outras. E aí, se a gente parar para analisar, essa ETF está custando hoje aproximadamente R$210. Também um valor bem acessível, haja vista a quantidade de empresas mundiais que você teria ali na sua carteira de forma bem diversificada. Bom, a gente viu aí possibilidades de exposição no mercado brasileiro e também no mercado americano, mas uma alternativa que o investidor tem também através de uma ETF é a exposição ao mercado europeu, que também acompanha a variação do dólar. E aí, no caso dessa ETF que te dá exposição ao mercado europeu, você tem a possibilidade de investir em empresas muito conhecidas do público brasileiro, como por exemplo a Nestlé, Novartis, AstraZeneca e Unilever, dentre outras. E atualmente a ETF tem um custo extremamente acessível, menos de R$8, você tem a possibilidade de investir numa cesta diversificada de ações de empresas europeias. Se a gente for parar para analisar, essas 4 ETFs já trazem uma diversificação muito grande para o investidor. Ações no Brasil de grande porte e pequeno porte, ações nos Estados Unidos e ações na Europa. Além, claro, de também ter exposição ao câmbio, ao dólar. Mas está faltando um mercado que pode ser interessante para você que quer ter uma diversificação global, que seria o mercado asiático, e é essa ETF que eu vou apresentar para você agora. E aí a gente se depara com a ETF China 11, que te dá a possibilidade de se expor ao mercado chinês de uma forma bastante simples através de um único veículo, no caso essa ETF. Esse fundo também acompanha a variação do dólar, e aqui você também tem empresas conhecidas, pelo público brasileiro, como por exemplo o Alibaba e também o Baidu. E aí, pessoal, não vamos nem entrar no mérito de como é que está a situação econômica na China e na Europa, a gente sabe que é um cenário bastante desafiador, mas o propósito desse vídeo é trazer para aquele investidor iniciante o entendimento de como ele pode diversificar a carteira com pouco capital, demandando pouco tempo, e não apenas uma diversificação no mercado brasileiro, mas também uma diversificação global através desses ativos que são ETFs, que são ativos simples de você poder investir. China 11 nesse momento sendo negociado a R$ 5,52. E aqui nesse gráfico a gente pode ver que desde que foi criado, esse ativo teve uma desvalorização expressiva, caiu bastante. Então é importante o investidor iniciante sempre começar com cautela, principalmente quando a gente está falando de renda variável. Agora, se você não quiser investir nessas ETFs individualizadas para ter uma diversificação global, você também tem a possibilidade de ter uma ETF que investe em vários mercados simultaneamente, como por exemplo essa ETF de código ACWI11, que investe no mercado global de forma simples através de um único veículo. Esse fundo também tem exposição ao dólar e atualmente investe em ações de 26 países desenvolvidos e 23 países emergentes. Então realmente é uma diversificação bastante amplificada aqui. Vamos dar uma olhada quanto está custando essa ETF. Nesse momento custando R$ 8,44 para você ter uma diversificação no mundo todo através de um único veículo. Espero que esse vídeo possa ter agregado valor para você. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. Um grande abraço e até o próximo encontro.